O Eterno é ou não é o Deus de Yeshua? O que é essa pergunta? Vamos voltar um pouco na história para a gente poder compreender o que realmente isso significa. Diversos textos no Novo Testamento, mais especificamente em Ohanã, João identifica o Deus de Israel, mostrando que é o mesmo Deus dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó, colocando-o como seu pai. Yeshua sempre se colocou, em todos os momentos, ele sempre se colocou como filho, servo, adorador e representante legal do Eterno na terra. Em João 8, 54 e 56, Yeshua confronta os líderes religiosos. E aqui, um pequeno adendo. Os líderes religiosos, na época de Yeshua, estavam completamente corrompidos pela ganância, pelo status, pela política, pela vaidade e pelas vontades próprias. Então, sempre que Yeshua se dirigia a eles com palavras duras, indignado, confrontando-os, como em João 8,44, quando ele se referiu a eles dizendo assim: vós tendes por pai o diabo. E aqui tem uma coisa muito interessante. Já que estamos falando sobre paternidade, no entendimento judaico, ser filho de alguém significava representar as obras daquela pessoa, ou seja, imitar aquelas pessoas, fazer o que aquela pessoa, né, aquele pai era e fazia e agia. É como uma metáfora. Yeshua não estava se referindo ao Eterno, Deus de Israel. Ele estava se referindo ao maligno, que inspirava aqueles homens daquela época, aqueles sacerdotes, a serem exatamente como eles se projetavam. Indiferente com o povo sofria, o povo gemia, não havia curas, não havia nada. Eles só se importavam consigo mesmos, com o seu próprio ego. E era isso que Yeshua confrontava. Era isso que Yeshua partia para cima, para mostrar que aquelas ações, aquele comportamento não era digno de pessoas que se diziam sacerdotes, escribas e fariseus, que eram as pessoas mais próximas do Eterno, com maior conhecimento da palavra, conhecimento da Torá, do Tanar, das leis dos profetas. Então era inadmissível que aqueles homens tivessem aquele comportamento. Coisa interessante, nessas doutrinas, principalmente a doutrina de Marcião, que eu falei no vídeo anterior, eles pegam esse trecho e vários trechos, né, picotados, e fazem o quê? Alegam que Yeshua estava se referindo a todo o povo de Israel e ao Eterno como o próprio diabo. É até duro de se falar isso, chega a doer quando você se coloca dessa forma. Mas na concepção deles, sim, eles acreditavam, dessas pessoas, né, de hoje, de Marcião de Sinop, acreditavam e acreditam que Yeshua estava se referindo ao próprio eterno Deus de Israel, quando na verdade não. Isso é uma má interpretação, uma interpretação perversa, e não há nada de entendimento ou de verdade sobre essa questão. Então, quando Yeshua os confrontava, dizendo que o Deus dele era o mesmo Deus, o eterno Deus de Israel, ele estava querendo dizer que quem o glorificava era o Eterno, o Pai, aquele que vocês dizem que é o Deus de vocês. Aqui Yeshua, mais uma vez, está deixando bem claro que o Eterno Deus de Israel era o próprio Eterno, o seu Deus, o qual ele adorava, o qual ele estava falando, professando e trazendo o reino. Não de um outro Deus, de um novo Pai, mas sim do mesmo Deus e do mesmo Pai. Em João 8,42, Yeshua deixa bem claro a sua origem divina. A sua origem divina. O que é divino? Do lugar que ele veio. O lugar que ele veio é divino. Então ele deixa bem claro ali, naquele momento, que ele vinha de alguém divino e de um lugar divino. E não se colocando como uma própria divindade. Aí ele diz assim: se o Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim do Eterno e aqui estou. Eu não vim por mim mesmo. Olha só, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Entenderam como é que funciona? Se Yeshua fosse o próprio Eterno, não diria que alguém havia o enviado, ele diria: eu sou o Eterno, eu estou aqui, eu me esvaziei de mim mesmo e estou aqui na terra agora. Estou eu aqui, eu sou o próprio Eterno. Não há uma menção de Yeshua falando a esse respeito. E não se colocando como uma própria divindade. Além dele não se colocar como o próprio eterno,
ele também não estava levando para si divindade própria, ou seja, com poderes, ações, gestos, pensamentos próprios, ou seja, ele decidindo por ele mesmo o que fazer ou de que forma fazer. Quando os textos são analisados de forma correta, sem ideologias ou teologias próprias, você consegue tirar as verdades das Sagradas Escrituras. Em Mateus 22, 31, 32, Yeshua, ao citar Êxodo, sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Yeshua afirma: e quanto à ressurreição dos mortos, não leram o que o Eterno disse a vocês? Eu sou o Eterno, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó? Por acaso eu sou o Deus dos mortos? Ele não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vamos entender cada pedaço desse verso para a gente poder compreender melhor. Vamos lá. Primeiro verso. Enquanto à ressurreição dos mortos, não leram o que o Eterno Deus disse a vocês? O que Yeshua quis dizer aqui? De quem realmente Yeshua estava falando? Ele estava falando sobre a ressurreição primeiro dos mortos, no grande dia, e depois os que estiverem vivos serão transfigurados, serão transformada a matéria carnal em uma matéria espiritual. Entenderam? Olha como é que isso é interessante. Mas já nesse segundo trecho, nesse segundo verso, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de morto, e sim de vivo. O que isso quer dizer? Ele está se referindo aos patriarcas que antes da ressurreição, eles estão mortos. Ou seja, não serve para mais nada nesta terra. Por que eu vou colocar a minha fé em Abraão, a minha fé em Isaac ou a minha fé em Jacó, se eles não estão mais aqui presentes? Pois Yeshua, este é vivo, porque ele ressuscitou. Então a minha fé tem que estar voltada em Yeshua. Lembrando sobre os patriarcas, sobre Moshe, sobre todos aqueles eventos que aconteceram, como lembrança para avivar a minha fé, para eu entender os propósitos do Eterno a cada um nessa terra, mas não para colocar a minha fé em qualquer um deles. E logo depois ele complementa: eu não sou Deus dos mortos, mas sim dos vivos. O que isso quer dizer? Exatamente, ele é o Eterno, Deus dos que estão vivos. É nós somos a geração hoje que ele se apresenta. É ele quem está no comando dos que estão vivos. Não, ele não é Deus dos mortos. Quem está morto morreu, acabou. Esse vai aguardar o dia da ressurreição. Quando eles ressuscitarem, aí o Eterno passa novamente a ser Deus deles. E era exatamente o que os líderes religiosos estavam fazendo, se apegando aos que já haviam morrido, porque eles tocavam nas palavras exatamente de Moshe, de Abraão. Você conheceu Abraão? Você já sabe quem é? Você conheceu o pai Abraão? Eles estão sempre colocando os patriarcas como quase que divindades, como quase que pessoas que seriam, assim, um exemplo. Claro que são exemplos, como eu já havia dito, como se fossem divindades. Seres, assim, completamente dignos de serem até adorados, como, na verdade, não são. Passagem de João 20:17, Yeshua, ele instrui a Maria, a dizer aos apóstolos que ele estava prestes a subir e que o seu Deus, o meu Deus, o vosso Pai, o meu Pai, é que faz todas as coisas através de mim. Na passagem de João, de Yohanan 20:17, Yeshua dá instruções a Miriam para levar os 12, dizendo o quê? Eu subirei para o meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Ou seja, aqui ele está novamente colocando o eterno Deus de Israel como o seu próprio eterno, como o seu próprio Deus, como o seu próprio Pai. E não um outro Deus, uma outra divindade, um outro ser superior, como os Marcião de Sinop, né, os que seguem essa doutrina e parecidas com essa doutrina, tentam argumentar, ou seja, não há sustentação. Uma outra passagem interessantíssima é quando Maria percebe que Yeshua não está mais perto dela, que ela sai procurando desesperada, né, sabendo onde ele estava, e encontra ele no templo, pregando, falando, conversando com os sábios, né, com os sacerdotes, e ela indaga ele: onde você estava? Estávamos te procurando. O que ele falou? Ué, por acaso não sabeis que eu estou na casa do meu pai? Ou seja, mais uma vez aqui, Yeshua deixa bem claro que o eterno Deus de Israel é o mesmo Deus o qual ele veio apresentar o seu reino. Bom, nesses trechos, a gente já vê com todas essas dissertações que eu coloquei aqui,
vocês percebem que acabam com todas as distorções, com todas as aberrações, com todas as interpretações improváveis de que existe um outro Deus que não seja o suposto, né? Estou botando entre aspas, que é assim que eles colocam, Deus de Israel. Então, o mesmo eterno Deus de Israel é o mesmo eterno Deus de Yeshua. E Yeshua se colocou, já fiz um vídeo aqui a respeito disso, vocês podem procurar. Yeshua sempre se colocou como filho, como servo, como adorador. Como já expliquei, Yeshua no poço de Jacó com a mulher samaritana. Quando Filipe pergunta a ele, né, mostre-nos o Pai, ele diz, eu estou convosco esse tempo todo e vocês me perguntam, mostre-nos o Pai. Ele é a personificação do Eterno naquele momento ali. Quando os mensageiros, os anjos do Eterno desciam para falar com todos os patriarcas, com os profetas, com os reis, era o Eterno falando. Quando Moshe viu a sarça ardente, ou então porque se manifestou numa sarça ardente, então essa sarça ardente vai virar um outro Deus? Claro que não. Naquele momento ali, era a personificação do Eterno naquela sarça ardente. Assim como em várias outras ocasiões, o Eterno sempre se manifestou da forma que Ele quer e da forma que Ele acredita e sabe que é a melhor forma dele se expressar. Não somos nós, não é ninguém nesta terra que pode determinar, enquadrar, colocar o Eterno dentro de uma perspectiva. Não existe. O Eterno está fora de qualquer perspectiva, de qualquer teologia, de qualquer coisa que o homem possa imaginar. A nossa mente, o nosso conhecimento, ele é extremamente limitado. Por mais que o homem tente, por mais que hajam pessoas extremamente inteligentes, elas jamais conseguirão entender o Eterno. E uma ressalva, mesmo no grande dia, após tudo ter acabado, os 1000 anos com Yeshua aqui nessa terra, que está próximo para acontecer, após todas essas coisas, todos esses eventos acontecerem, e eu digo que são eventos maravilhosos, mas Alex, muitas pessoas vão morrer, vocês não conseguem entender, ou melhor, quando vocês se entregarem de fato e verdade a Yeshua, ao Eterno, ao Espírito do Eterno, ao Ruach HaKodesh, vocês vão entender o que é a morte, o que são as coisas, o que são tudo isso. É algo imensurável. Como sempre falo, todos nós temos um propósito nessa terra. Qual é o seu propósito? Se você achar o seu propósito, siga no caminho de Yeshua Mashiach, meu mestre, e o Filho amado do Eterno.